Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre punk, plantas alimentícias não convencionais. Eu estou falando com a especialista, a Irani Arteche. Tudo bem, Irani? Oi, tudo ótimo. Muito obrigado, Irani, por aceitar nosso convite. Acho que é muito legal esse bate-papo para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais aí sobre as plantas, esse mundo tão fascinante, né? Que a gente acaba aos pouquinhos descobrindo, ou até mesmo na nossa horta, até mesmo num restaurante, em diversas coisas que a gente fala, nossa, eu nem sabia que essa planta eu poderia utilizar para fazer um suco, utilizar para fazer uma receita, fazer um pão. Então vai ser muito legal a gente conversar sobre as punks. E conta um pouquinho pra gente como despertou essa paixão por conhecer as plantas e tudo mais. Ai, meu Deus do céu. Bom, vou fazer 60 anos, então vamos voltar décadas, tá? Um perfil não convencional ou um perfil crítico, um perfil pouco acomodado. De criança, eu levava de lanche para a escola, que minha avó fazia, às vezes minha mãe, mas mais a minha avó, pão feito em casa, com doce de chuchu, porque dava um monte de chuchu. E nem sempre a gente comia chuchu salgado, né? Chuchu não tem sal, nem tem açúcar. Até dá para dizer que ele tem mais açúcar, né? Dependendo, ele pode ficar docinho. Então, a minha avó fazia doce de chuchu. Então, eu fui acostumada, Gabriel, meio sem todas essas condições, esses limites, essas regras, estes compartimentos da alimentação. Para mim, sendo comestível, sendo saboroso e sendo viável, tudo bem. Então, depois eu aprendi a fazer bolo de feijão, porque o grão do feijão tem bastante amido, Sim. né? Ele pode substituir um pouco da farinha, então já fica a dica. Substitui 1/3 da farinha por grão de feijão cozido e amassado. E aí faz o bolo. Bolo de feijão doce, eu estou falando de muitos anos atrás, né? Sim, sim. Então aí fui surgindo, fui expandindo e deu a casualidade, eu como nutricionista fui trabalhar no governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, como coordenadora do programa de alimentação escolar. E aí eu conheci o mundo da agroecologia. Estou falando de 1999. No mundo da agroecologia, eu percebi que existe muito mais além daquilo que a gente vê no supermercado. Eu sou urbana, né? Eu não tenho esse contato com o meio rural. E aí terminou esse meu trabalho, eu disse, pai, eu não posso ficar só com isso. Eu fui fazer uma pós-graduação, que eu disse, é tão amplo, né? E na nutrição eu não senti que eu tinha este conhecimento todo em relação à produção dos alimentos, né? A toda essa cadeia, que é o que a agroecologia preserva. Então eu fui para a agronomia e fiz um mestrado na agronomia e em horticultura, fitotecnia. E ali eu conheci um botânico que tem meio metro a mais do que eu, né? Eu tenho 1,52, ele tem 1,99, mas ele diz que 1,99 é baratinho, então ele diz que tem 2 metros, ponto. Que é o Valdeli Knupp. E ele estava fazendo o doutorado dele, que aí ele defendeu o doutorado em 2007. O nome da tese dele é Plantas Alimentícias Não Convencionais da Região Metropolitana de Porto Alegre. Nós nos conhecemos em 2004, então neste período nós tivemos muito contato. Muitas disciplinas sendo feitas juntas, muitas coisas na cozinha, porque o foco dele era cozinhar estas plantas. Perceber o potencial alimentício e transformar isso em algo
palatável, agradável. E eu sempre fui uma nutricionista que gostei muito de cozinhar. Bom, ele defendeu a tese dele, maior sucesso, 500 páginas, está disponível na internet. E aí eu fiz um projeto. Até então, era plantas alimentícias não convencionais. Certo. Ou hortaliças negligenciadas comestíveis, ou insos, ou ervas daninhas, ou matos de comer, ou plantas alternativas. Tinha uma série de denominações que o Valdeli entendeu que este termo, plantas alimentícias não convencionais, compunha todas elas, abrigava todas elas. Ó, fiz este projeto em 2008, para os assentamentos da reforma agrária aqui de Nova Santa Rita. E aí, eu, muito prática na vida que sou, né? Eu não vou fazer em 1 hora se eu posso fazer meia hora. Eu não vou fazer 2 vezes se eu posso fazer 1 vez. E aí eu comecei a escrever. Escrever o projeto, que já exige de mim, assim, escrever um projeto, né? E aí comecei a escrever. Na terceira vez que eu repeti plantas alimentícias não convencionais, hífen, P-A-N-C. Acredite se quiser, isso hoje o Valdeli fala, em toda a tese dele de 500 páginas, não menciona uma vez punk. Caramba. A orientadora dele não disse, quem sabe, tu junta... Não. A banca, nossa, os mega, ninguém, porque o foco era em tudo que ele trazia, mas, gente, ficou tão mais simples, né? Então, Gabriel, na tese dele, não menciona punk. Né? Parece assim, meu Deus, né? Como é que a humanidade viveu sem o clipe? Sei lá, até que alguém entortou os negocinhos e viu que funciona. Como é que não tinha punk? Não tinha. Aí eu juntei. A orientadora dele também não percebeu, a banca também não percebeu, né? Sim. Aí foi criado o acrônimo, então, né? Não, e aí eu também aprendi o que era acrônimo, porque eu não sabia. Para mim era sigla. Acrônimo é aquilo que tem som. Tu pega aquela sigla e ela tem um som único, punk. Eu falei isso, fiquei faceira até, né? Punk, ai, ficou legal, né? E aí eu liguei para o Valdeli e ele mencionava, poxa, não sei, será que não vai remeter àquela coisa rebelde daquela música punk? E eu disse, mas é isso, punk também tem essa rebeldia, né? Sim. Então eu tranquei pé que tinha que ser punk, né? E aí fiz o projeto foi lançado no YouTube, depois, em 2014, o Valdeli lançou o livro dele, Plantas Alimentícias Não Convencionais, abre parênteses, punk, fecha parênteses, do Brasil, que é chamada a Bíblia das Punk. Então, assim, as pessoas têm uma informação acadêmica, tem uma tese de 500 páginas, elas têm esse vídeo, elas têm o livro, somente com a participação do Valdeli. Eu tenho algumas receitas minhas nesse livro, tem do Alex Atala, tem da Helena Risso, sabe? Tem de um pessoal muito legal, tem de agricultores, de pessoas assim muito importantes. E aí é um caminho sem volta, porque depois que tu percebe que uma beldroega, que é um inso, né? E que algumas pessoas mais do interior ou com essa conexão com a agricultura sabem que dá para fazer uma salada de beldroega, né? Depois que tu percebe que aquele talo da beldroega mais grossinho, tu olha o aspargo e aí tu pensa na beldroega, aí tu pega aquela grelha chanfradinha, aí tu passa um pouco de azeite de oliva naquele talo mais grosso da beldroega, e tu coloca um pouquinho de sal, pimenta do reino, e tu dá aquela grelhada como se fosse um aspargo, e fica melhor que o aspargo, e tu não precisou pagar como se tu pagasse o aspargo, e o teu cliente ou a pessoa que vem para comer aquele risoto de aspargo, presunto Ramon, né? Aí tu pega e surpreende o teu cliente com beldroega tostada, sabe? Grelhada, né? Sim, sim. Você volta, porque assim a gente percebe que brota. A natureza, ela brota, ela vem e a gente não enxerga, a gente se desconecta dela. E quando tu começa a perceber isso, tu começa a perceber que existe a guasca, que é o picão branco,
mas por piadinhas infames eu chamo de guasca, né? Então, a guasca, que é um tempero bastante usado para fazer o arriaco da Colômbia, ele brota nas calçadas. E aí tu arrisca e tu pega isso e tu vê que brota no teu vaso também. E aí tu ouviu a Irani dizer que cozido com arroz tu vai ter um sabor de alcachofra nesse teu arroz. Caramba. E aí tu vai e cozinha isso e tu vai ter um aroma de alcachofra. Aí tu faz uma almôndega básica e tu coloca naquela almôndega picada um pouco dessa guasca. E tu cozinha ela com molho de tomate, tu vai ter uma almôndega com um sabor que remete à alcachofra. Que legal! Vai olhar para essa plantinha, que era um matinho, e tu vai curtir. E aí vai. E aí tu vai entender que tu não precisa consumir de verde somente alface. Porque a alface tem 96% de água. Poxa vida! É legal ter água em forma de folhas, mas eu também posso ter água da torneira, né? Aí tu vai começar a perceber que existe um custo ambiental para cultivar alface. A alface não fica sem regar. Na casa da gente, se a gente não botar lá no saquinho plástico, lá na gaveta, acabou a alface, murchou. E aí, então, tem todo este custo ambiental, né, para ela chegar na nossa mesa. Mas a alface é deliciosa. Tudo bem, é deliciosa. Nossa, tem tanta folha verde deliciosa por aí, comestível. Que a gente E aí tu vai desconhece. lavar isso, tu vai lavar essa alface, tu vai ver que, nossa, mas como gasta água essa alface? E aí tu vai ver que tem outras folhas que resistem muito mais e que te trazem, sabe, uma salada maravilhosa, e que tu não precisa viver só de espinafre. Tem espinafre japonês, espinafre disso, espinafre da Amazônia, tem espinafre não sei o quê, que são tudo plantas comestíveis, mas as pessoas só sabem cozinhar o espinafre. E tem tantas outras, né? Então, viajei, fui, andei, mas para te dizer, como é que surgiu isso? Um perfil um pouco não tão acomodado, não tão convencional, um monte de informação e uma habilidade de transformar isso em construir um paladar e uma comida com isso. E, principalmente, uma indignação com a forma que a gente produz os nossos alimentos. Comida, isso é um ditado meu, tá? A comida tem que fazer bem ao corpo, função primordial da alimentação, né? Fazer bem ao corpo. A alma, nós precisamos ter prazer em comer, nós temos a nossa cultura, a comida tem um significado para nós, mas ela precisa fazer bem ao ambiente. Esse tripé. Né? E fala um pouco assim, porque muitas dessas punks, assim, muita gente tem uma horta em casa, às vezes tem um jardim, planta alguma, sei lá, uma hortelã, planta algumas plantinhas, algumas ervas aí de crinha, alguma coisa assim, né? E às vezes ali vai nascer as punks às vezes nascem ali nessa horta e tudo mais. Tem alguma dica para essas pessoas que têm uma horta e nascem algum tipo de planta e ela tem dúvida? Qual a melhor forma dela saber se aquela planta ela pode comer ou não? Através do livro? Tem alguma dica que você poderia dar para essas pessoas? Fala assim, nossa, será que nessa minha horta, essa planta aqui, ela é comestível, não é? Que tipo de planta é essa, né? Como descobrir? Tem alguma... Tem sim. O livro, ele traz 4 receitas, normalmente. Então, tu tem a planta, ele te dá a identificação botânica, usos culinários e as receitas. Mas, para quem é leigo, como é que tu vai olhar aquela planta? E o livro tem 311, não 352. Eu confundo, um é da tese, mas assim, nós temos milhares de plantas. Então, o que eu sugiro? Grupo de identificação. Tem no Facebook vários grupos, né? Tu pega a tua foto certo. E tu vai lá e, amigos, alguém identifica, né? Entendi. Ou então, o próprio Valdeli tem esse serviço, paga sei lá, é menos de R$20 por mês e tu pode mandar uma foto por dia e ele faz a identificação da planta, né? Olha. É Isto é Punk, www.istoepunk.com.br. Mas assim, grupo de WhatsApp e grupo de Facebook, tranquilo. Horta sempre vai surgir uma punk, sempre, porque elas estão na terra. Ou se não estiverem, algum passarinho vai trazer. Uma coisa muito simples.
o pessoal prepara a terra para plantar alface. Um solo bastante, uma adubação nitrogenada, né? Folhas grandes de alface pedem bastante nitrogênio. Quem é que vem primeiro? O caruru. O caruru vem de enxerido ali, porque ele gosta de nitrogênio, e vem o caruru, é uma hortaliça da família do amaranto. O caruru é mega nutritivo, é super saboroso, ele tem um pendão que, se fizer salteado com alho, é crocante, sabe? É uma iguaria. O que o pessoal faz? Arranca tudo isso e ainda, se não for orgânico, toca um veneninho ali, porque não quer o caruru, e depois planta alface. Então, assim, se deixar essas hortas caseiras, os vasinhos e tal, se deixar, morreu o meu alecrim que eu comprei, tudo bem, né? Pega um punhadinho de terra de qualquer lugar, da rua, de qualquer canteiro, e coloca junto com esse teu vasinho. E rega. Alguma coisa virá. Ou várias coisas virão. Que né? legal. E Que aí bacana. parte da identificação. Mas assim, já existe punk sendo comercializada, né? Claro que de forma sistemática, não, porque aí ela deixa de ser punk. E a gente torce para que deixem de ser punk. Que elas se tornem convencionais, né? Que elas entrem na roda, que elas entrem, sabe, que elas empurrem um pouquinho a alface para lá e entram na fila, né? Frutas também e tal. Mas, assim, nas feiras de agricultores, que basicamente são as agroecológicas, né? São Paulo, eu não sei se tem muito, mas no Instituto Chão, Instituto Feira Livre, aí tem. É que Porto Alegre deve ter umas 50 feiras acontecendo assim por semana. Agroecológica. Porto Alegre é muita feira. Os agricultores conhecem. Então, por exemplo, mentruz, mastruz, tem vários nomes. Tem alguns que vendem, mas se não vender, ele conhece. Então, pergunta para ele. Te informa, sabe? Entra nisso, te informa e aí começa, né, a entrar nesse mundo que é maravilhoso, tem tanta flor, não é só capuchinha, tem muitas flores, e de capuchinha não é só flor, a capuchinha 100% é comestível, né? Hibisco, as folhas dos hibiscos, da vinagreira, isso tudo traz notas diferentes para a comida, texturas diferentes, nutrientes diferentes. Agora está na safra do caramoela, que é a batata aérea. É o único tubérculo que dá fora, que ele é aéreo. É uma delícia, é uma maravilha. E eu vi uma pessoa comentando ali num grupo, nossa, isso aqui eu tenho, ninguém come, né? Porque ela é tão rústica, ela tem uma cara de pedra, tu vê no chão, tu vai chutar. Mas, cara, aquilo tem um sabor, assim, pensa numa batata misturada com castanha portuguesa. Nossa, sabe? É maravilhoso. E é diferente porque as punks dão um sabor, assim, total, né? Tem algumas que dão sabores inusitados, até mesmo porque esses grandes chefes, né? E não só grandes chefes, mas acho que vários restaurantes agora começam a colocar não só flor, mas colocar mais punks, né, dentro da receita, né? E eu vejo também que tem muitas outras, na parte, por exemplo, de panificação, né? Também tem muita linha que introduzir punks em pães, né? Que também está muito em alta, assim, vejo diversos perfis, assim, de pessoas que gostam, né, de pães, assim, fazendo pães com punk, né? A minha dica é para as pessoas que querem começar a comer punks. Não gostei dessa punk, não gostei de punk. Nossa, não tem como não gostar. Tu comeu uma, ou tu comeu 10, exato. ou tu comeu 100, tem milhares de punks. Exato. Né? Alguma vai te agradar. Sim. Alguma vai te agradar, né? Mas assim, nós temos o Jean-Claude Fischler, ele diz uma frase que é muito importante. O homem é um ser onívoro. Ele se alimenta de plantas, animais e do imaginário. Nós temos um imaginário, lamentavelmente, muito restrito, né? Nós comemos isto. Isto aqui eu não como, né? A pessoa compra uma cápsula de colágeno na farmácia, mas ela não faz um caldo, por exemplo, com pés de galinha, que é absurdo no teor de colágeno. Né? Então, é um imaginário que funciona muito. Nós temos um imaginário que aceita
pão, que aceita arroz, que aceita polenta, farofa, né? Carne moída. Então, nós podemos usar este nosso imaginário restrito e começar a colocar mais biodiversidade, traduzindo mais nutrientes, né? Mais sabores diferentes e mais preservação do meio ambiente para essa comida. Então, vou pegar a guasca, o picão branco, ou ora pronobis, ou serralha, ou beldurregão, né? Major Gomes. Tudo isso é absolutamente urbano. Pega um arroz, vai fazer o arroz, coloca aquele dente de alho básico e tal. A água que vai colocar nesse arroz liquidifica e tritura essas folhas. E aí coloca dentro e cozinha o arroz. Ele não vai ficar verde. Esse verde, porque são poucas folhas, né? Sim. E elas vão cozinhar. Mas tu vai ter sabor, tu vai ter nutriente ali dentro. A panificação, cara, eu não consigo fazer um pão. Eu faço muito pão de fermentação natural e pão na panificadora. Eu não consigo fazer pão de ingredientes exclusivos, assim, água, farinha, sal e fermento. Eu não consigo, porque é farinha, sabe? É um carboidrato refinado. Se eu botar uma integral, mesmo assim, né? Eu coloco urtiga. Urtiga é comestível. Urtiga mansa, tem vários tipos de urtiga, né? Mesmo aquela que pega bastante, ela é comestível. Ela tem muito boro, ela tem luteína. Então, tem nutrientes importantes. Mas eu pego urtiga e, sabe, aquele, vou fazer um pão de, sei lá, espinafre. Troca, pega urtiga, né? Olha, mas eu não tenho urtiga. Vai ali nos grupos, nas redes sociais e olha como é que é. Eu já distribuí urtiga para um monte de gente. Sempre vai ter aquela pessoa que vai querer o pão de urtiga. Sempre vai ter. Ela vai perguntar, mas isso aqui quero testar. E ela vai comer. Ou então, ora pronobis, pão de ora pronobis, pão de vinagreira, pão de serralha, batata doce, só das folhas, que aí tem uma variação desse acrônimo, né? Plantas, mas plantas pode ser partes alimentícias não convencionais. Todo mundo conhece a batata doce. Poucas pessoas sabem que a folha da batata doce é comestível. Abóbora. A folha da abóbora é comestível, né? Só daquilo que a gente conhece. A folha do chuchu é comestível, né? A raiz do chuchu é comestível. Então, pega isso e coloca no arroz, coloca na polenta, picadinho, lá faz o sabor de sempre da polenta, mas coloca isso dentro, na carne moída. Pega as crianças que estão construindo a sua referência de sabor agora e coloca na pizza delas um pouquinho, coloca no hambúrguer delas um pouco. E aí, sabe, vai criando desvios dessa padronização e dessa convencionalidade que nós temos com relação ao alimento. Coloca no suco, quem tem o hábito de tomar suco, né? Coloca no suco, olha, não sei porquê, mas de hoje em diante o suco daqui de casa sempre vai ser verde. Então faz limão com verde, abacaxi com verde, melão com verde, laranja com verde, cambuci, incrível. Nossa, cambuci é incrível mesmo. As pessoas não conhecem caipirinha de cambuci, gente. Não, cachaça de cambuci, nossa, é incrível. Eu acho uma perda para o cambuci ele ser, entendo a questão da conservação dele, mas acho uma perda ele ser associado a muito açúcar. Porque, assim, as pessoas têm restrição, elas têm uma limitação de comer o doce. E nós temos, uma invasão de doces que não vem ao caso, mas nós temos que ter outras possibilidades. O cambuci, ele é mega ácido. Então, o que as pessoas fazem? Açúcar. Açúcar, 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 né? Não! Usa essa acidez para o teu benefício, né? Então, todo chutney precisa de uma acidez. Então, faz uma acidez, coloca a acidez do cambuci, sabe? Olha, eu vou te dar, assim, vários exemplos de chutney. Chutney pega ketchup, certo, e pega essa referência de sabor. O que tu identifica no ketchup?
doce, ácido, né? E algum aromático. Mínima acidez. Algum Né? Isso. aromático, né? O Sim. doce, a acidez e algum aromático, né? Por conta do sabor do tomate e tal. Tá. É isso. Só que ele é Tá. pedaçudo. Então, sim. todo chutney obrigatoriamente tem vinagre, que é o ácido, Certo. e tem açúcar, normalmente açúcar mascavo, mas pode ser melado, pode ser qualquer fonte de açúcar. E aí tu coloca, quando tem manga, até não precisa pôr o açúcar dependendo da manga. Sim. Mas assim, eu acho que o chutney precisa sair dessa cachola que ele tá de chutney de manga, chutney de... Ai, meu Deus, né? Então, chutney, um que eu gosto muito de fazer, a entrecasca da melancia, que a gente descarta, né? Sim. E a entrecasca da melancia, tu pode pensar nela como um chuchu ou pode pensar nela como uma manga no chutney. Isso se chama uma preparação alimentícia não convencional. Não deixa de ser uma punk, né? Sim. Eu fiz lá em Manaus um chutney de jambo. Jambo é uma fruta, parece uma maçã com formato de coração, sei lá, mas ela tem uma textura diferente. Assim, quando dá o jambo, assim, ele cai um monte. Como é que faz? Faz doce de jambo, mas ele já não tem uma potência assim de sabor, né? Sim. Então coloca isso, coloca aquilo, um monte de açúcar. Eu acho que a gente tem que pensar em outras opções, preparações, né? Outras opções. Mas eu acho assim, a gente tem que parar de fazer do mesmo, a gente tem que parar de mascarar da mesma forma as coisas. Então, geleias. Quem come geleia vai comer uma geleia. Se a pessoa comer 2, 3, lá na frente ela vai ter um problema. Então, a gente tem este limite. Né? O que não tem limite é a forma de usar estes insumos, estes ingredientes. Né? Jabuticaba. Eu como o meinho da jabuticaba, mas a casca eu coloco fora. Crime! Isso é um crime nutricional, porque é uma fonte de antocianina danada. Então, faz uma geleia. Mas ela é amarga. Então, faz uma geleia e usa essa geleia de outra forma. Aí pega e faz um molho para salada, faz um sei lá o quê, né? Eu trabalho com consultoria para restaurante, viu? Então, nossa, minha cabeça viaja, porque assim, eu vejo o pessoal fazer, não sei o que, frutas vermelhas, frutas do bosque. A gente tem bosque aqui? A gente não tem bosque. A gente tem floresta. A gente tem Mata Atlântica. Nós temos as nossas frutas. Nós temos as nossas fontes de antocianina, né? Nós temos os nossos similares aos berries, né? Nós temos as nossas frutas maravilhosas, temos o nosso jambolão, né? Então a gente não precisa, sabe? Aquelas frutinhas que se tu olhou, ela estraga, ela murcha. Ela tem que vir numa embalagem PET acolchoada, né? Refrigerada e tal, né? A gente não sai, é difícil às vezes a gente sair do comum, né? É difícil a gente quebrar esses, porque é justamente isso, a gente não tem assim uma cultura, né, de experimentar coisas novas ou de sair do comum, né? Ainda mais com essa vida, a gente até estava conversando, né? Com essa vida agitada que a gente leva, né? Sobra às vezes mais um final de semana, então, né, tem que ter esse time aí para, não, cara, eu vou consumir coisa diferente, eu quero consumir uma salada diferente, fazer um pão diferente, um suco diferente, uma geleia diferente, trazer mais para a nossa vida essa coisa que tá aí, né? Mas a gente tem que experimentar, tem que conhecer, né? Acho que também... Eu acho que, assim, em parte, eu quero te falar 3 coisas. Em parte, eu acho que a gente tem que ter um pensamento alimentar não convencional. A gente tem que pensar a comida de uma forma diferente. A comida entrou na nossa vida como uma conveniência, né? Então, tu pega o celular, aplicativo, né? Aí tu tem várias opções. Tu tá desconectado do processo, né? Então, ela entra, ela só tem a função na tua alma, ponto, né? É só a tua satisfação e tal. É uma conveniência. Agora eu começo com a pergunta. Trabalhar para quê?
quais são as prioridades do teu trabalho. Uma delas não é prover a tua alimentação? Sim, exato. Então, nossa, tu gasta tanto tempo da tua vida para prover a tua alimentação, então cuida dela, Sim. que ela indiretamente está beneficiando ou prejudicando a tua saúde e o teu ambiente, porque o ambiente também é teu. Uma sugestão, maxixe. Todo mundo fala picles de maxixe, quando falam, se não maxixe sempre salgado. Eu ganhei um saco de 20 quilos de maxixe. O que eu faço com isso? Né? Porque eu disse, não, eu quero, porque a pessoa ia descartar. Eu quero. Aqui no Sul ninguém compra maxixe, né? Não se vê maxixe. E aí, o que eu faço com isso? Aí eu logo pensei, vou fazer um picles. Quantos vidros isso vai dar? Eu tenho vidro, eu tenho espaço para guardar? Não, não tem. Então não vou fazer picles. O que eu fiz? Fiz doce de maxixe. Fiz geleia, um doce de maxixe. Com semente, casca e tudo. Com tudo, maxixe 100%, né? Ficou super delicioso, mas eu não sou de comer doce assim. Esse ficou bom de pegar de colher, sabe? Comer. Olha. Mas eu não sou de comer. Então, eu fui num evento no Fogo Conecta, aqui no Parador Rampel, evento da gastronomia, vem chefes de fora e tal. E eu servi tudo 100% do Rio Grande do Sul. Jaca grelhada com um molho picante desta geleia de maxixe. Então, eu coloquei vinagre de caldo de cana, orgânico, que vai muito bem com doce. Botei uma pimenta legal ali, mais alguns temperos, bruxaria da Irani, e servi com essa jaca grelhada. Então, aquele maxixe, olha a volta que deu o maxixe, né? Eu já vi geleia de maxixe para vender? Nunca vi. Eu conheço alguém que fez? Não conheço tudo, mas eu não conheço, né? Tem que testar, né, Irani? E o legal falar que, assim, você é onívora, né? Você come, quem é onívoro come de tudo, né? Você não é... de tudo, literalmente. Não é porque você come punk que fala, poxa, você é vegetariano. Não. A punk tá aí para todo mundo, para quem gosta de carne, para quem é vegano, para quem é onívoro, né? Então, assim, acho que isso é legal deixar bem claro, né? Porque às vezes as pessoas estão escutando e falam, poxa, mas quem consome punk são mais veganos? Não por isso. Na verdade, a gente tem que abrir nossa mente para descobrir. Então, isso. As punk, elas vêm como alternativa para todos os segmentos, todos. O que acontece comigo? Como eu tenho eu não preciso ter carne todo dia, nem a cada 2 dias, e a minha segunda não precisa ser sem carne, mas eu posso passar uma semana, 15 dias sem comer carne, que eu não vou ter problema algum, né? A minha alimentação, ela é tão diversificada, ela é tão variada, e eu vejo tantas possibilidades, a exemplo desse maxixe, que eu, sabe, até ter contato com aquilo de novo, vai demorar, né? Eu agora vou fazer uma receita e ela é com filé mignon, mas eu vou fazer com café defumado, porque tem um amigo que defuma super bem as especiarias e tal. Então, assim, eu vou longe, né? As punk, elas vieram trazer um respiro no mundo vegano, né? Sim. No mundo vegetariano e no mundo carnívoro também, né? Elas vieram trazer um respiro para um ambiente. Deixa eu te falar uma coisa que antes tu falou do final de semana, né? Que passa a semana inteira, então aí se dá conta que tem cozinha em casa no final de semana. E aí, o que as pessoas fazem no final de semana, que eu vejo às vezes? Elas vão fazer, por exemplo, um ragu, né? Sim. Então, final de semana agora estou com tempo. Aí pega e começa a fazer aquele ragu que leva 4 horas, 6 horas, né? Porque ficou um prazer de cozinhar ali represado, né? Mas aí o que a Irani, xarope como vai pensar? Pô, mas tu vai gastar 4 horas de fogo, de energia. A energia não brota, ela é tirada do ambiente, né? Sabe? Então, sei lá, fica fazendo saladas, fica fazendo... Mas não precisa ficar, porque o sabor... assim,
Cozimentos lentos, para mim, rolou na panela de pressão, rolou. Não rolou na panela de pressão, eu vou substituir, eu vou comer outra coisa. Porque eu acho que também a gente tem que ter isso, né? De poupar o meio ambiente, né? Ragu está na moda, ragu é legal com aquela carne dura, e ele surgiu quando não tinha panela de pressão, agora a gente já tem panela de pressão, né? Então, é isso, que eu não podia deixar de não falar. Você está falando de desperdício também, né? Desperdício. Assim, ó, por exemplo, uma beterraba, né? Não sei se as pessoas... Deve ter pessoas que não conhecem a folha da beterraba, porque ela chega no mercado sem a folha. Mas eu só vou comer folha de beterraba quando for orgânica. E a beterraba não orgânica, tu come? Então tá liberado para comer a folha também, né? Sim. Só dar uma lavada legal e pronto. Porque o veneno, se ele é sistêmico, ele vai atingir toda a planta. Se ele é superficial, bom, ele tem uma carência, uma boa lavada vai dar conta. Folha de beterraba, substitui tranquilamente alface. Talo de beterraba, pode fazer um picles com talo. Tem no meu Instagram, tem uma receita, nem vou tomar o tempo aqui falando desse picles de beterraba. E aí o bulbo pode comer convencionalmente, né? Sim. O que eu faço muito? Eu faço uma feira 0800. Eu chego na feira e eu olho ali os agricultores e tem folha de beterraba? Tem. Porque o que eles vão fazer com todas aquelas folhas que o pessoal rejeitou? Eles vão levar de volta ou eles vão colocar lá como um adubo, ou eles vão dar para as galinhas comem aquilo toda hora, ou vai ficar. Né? Mas aquilo é um alimento, aquilo tem nutrientes para nós. Eu somente compro alface na feira quando eu vou na xepa, e agora aqui com essa restrição de número de pessoas e tal, eu vou sempre na xepa e eu olho aquelas alfaces que não foram vendidas, elas vão voltar, elas vão virar nada, elas vão ser descartadas, né? Então, aí eu compro alface. É a única vez. Mas eu coloco os meus molhinhos de jabuticaba, de maxixe, o meu picles de casca de melancia. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa... De araçá. É muita. A gente é muito limitado. É assim, para finalizar, a nossa alimentação na alimentação. É como se tu passasse o ano inteiro tendo no teu roupeiro, no teu guarda-roupa, à tua disposição, uma calça jeans, uma camiseta branca e uma jaqueta, um casaco, ponto. E um tênis. É isso. E uma meia. É isso. Cueca, calcinha, né? Tudo bem. Tu vai te livrar, né, das situações. Se tu tiver com calor, tu não usa casaco. Se tu quiser ir para a beira da praia, bom, tu tira a calça, tu tira a camiseta, tu tira o tênis, tu fica meio de canto. Só fica naquilo, né? Só fica naquilo. É isso, tu vai te liberar, mas tu vai ficar nisso. As punk trazem assim, ó. Pensa numa loja com roupa para inverno, verão, roupa para mergulho, para alpinismo, para viagem para... As punk é isso. Elas nos tiram dessa restrição, porque não adianta. Cenoura é cenoura. Sopa de cenoura, salada de cenoura, refogado de cenoura, bolo de cenoura. É sopa, é cenoura. Nós precisamos mudar. Tem que mudar os alimentos, né? Então, conta pra gente da sua, né, para os restaurantes que estão nos escutando e o seu trabalho de consultoria, né, que você desenvolve, porque o que eu vejo também? Eu vejo esses restaurantes aí de alta gastronomia, usando essa florzinha, não sei o quê, mas diversos outros restaurantes, querem aprender, às vezes, querem colocar um ingrediente novo, querem fazer uma receita nova, né? Então, fala um pouquinho desse seu trabalho de consultoria. O meu trabalho, ele é desde onde vem o alimento, a forma que vem, como ele vem, né? Potencializando principalmente recursos financeiros. Eu não desperdiço recurso nenhum, né? Paciência também é um recurso. Eu não desperdiço, né? Então, assim, sempre pensando em como reduzir desperdícios. O que eu potencializo? Sabor, nutrientes, o preparo. Então, o meu Instagram está recheado de possibilidades, né? Mas eu trabalho com esse foco de desperdiçar menos, de menos tempo na demanda da preparação, das preparações, de um uso melhor,
dos recursos todos. E aí é só entrar em contato comigo pelo Instagram, né, irani.arteste, mas eu não consigo ver uma coisa só. Ah, eu quero o prato. Bom, eu vou olhar o tempo demandado para esse prato, quantas pessoas vão estar envolvidas e, com certeza, eu vou otimizar tudo que tiver ali. A minha cozinha é uma cozinha sustentável, né? Sustentável e do menos. Sim. Menos gasto. E até como conseguir, né? Onde conseguir as punks também, parceiros, né? A matéria-prima também. Então tem toda essa consultoria que você tem seus parceiros aí que você já conhece tudo. Então isso vai tem ajudar. Os parceiros e tem a autonomia também, né? Sim, com porque certeza. Muita coisa. Por que só se tem jardim ornamental? Punk também é ornamental. Só que é uma ornamental que a gente consome. Legal. E só para reforçar seu Instagram, é irani com y.arteste com CH. Isso. CHE no final. Exatamente, Irani. Obrigado, viu, Irani? Queria te agradecer muito. Gabriel, te agradeço o tempo das pessoas que está nos ouvindo, né? E espero ter acrescentado um pouco, instigado, né? Exato, para conhecer, né? Ir atrás, assim. É o que você falou, tem diversos grupos também no Instagram de punks, né? Quiser entrar, quiser conhecer. É um mundo aí fantástico, né? De sair do mesmo, né? E ter experiências novas aí de... O Valdeli está com um canal no YouTube agora também, então tem muita coisa. Legal, Irani, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, Grande tchau. beijo para todo mundo. Tchau.